O meu nome é Mônica Sanoli, eu sou escritora e professora de inglês. Eu criei esse canal para compartilhar com vocês as minhas leituras, o meu amor pelo Stephen King e o meu processo de escrita. Hoje eu vou falar sobre King, vou falar sobre Bag of Bones, Saco de Ossos do King. Bom, o livro é pesado, né? Essa é a edição em inglês que eu tenho da Scribner. Eu ganhei de uma moça do Instagram uns belos 10 anos atrás. Eu nem lembro se eu ganhei um sorteio, enfim, ela me mandou pelo correio. E foi a primeira vez que eu li esse livro em inglês, aqui nessa edição bonitona da Scrivener. Ele tem a capa, a jacket, né? Que eu nem gosto dessa capa, eu acho bem feia, na verdade. Mas o livro sem a jacket, né? Ele é assim. É uma cor bonitinha e aqui a lombada branca, né? A espinha branca com os escritos douradinhos. A edição que eu li, né, em português, que era do meu pai, passou para mim, eu tenho desde criança, é essa daqui da Objetiva, com a capa mais feia do que a outra, né? Tradução da Miriam Campbell. Eu não sei se a Suma relançou esse livro, se relançou eu coloco aqui para vocês, tá? Esse livro foi publicado em 1998 e a tradução saiu no mesmo ano pra gente aqui no Brasil. Sacos de Ossos, gente, é uma história de amor com fantasmas. É o melhor jeito de descrever esse livro. E até no verso, né, na contracapa do livro da edição em inglês, está escrito A Haunted Love Story, que seria literalmente uma história de amor assombrada. É realmente a melhor maneira de descrever esse livro. A gente acompanha um escritor chamado Mike Noonan, que é um autor bem mediano, assim. Ele já publicou vários livros, mas ele fica sempre no top 15 da lista de best-sellers, né? Ele nunca consegue emplacar um livro na lista dos top 10. E então ele tem assim uma carreira de financeiramente ele tem sucesso, né? Ele tem uma vida confortável, ele não tem nenhum problema financeiro, ele tem 2 casas. A esposa dele, pelo que dá a entender, assim, no livro ela não trabalhava, né? Então a renda era dele, né? Ele que trazia dinheiro para casa. Então a vida deles é bem confortável e até parece que ele mesmo não tem, assim, grandes ambições de escrever um livro que seja sucesso de vendas, né? Ele tá bem confortável ali na posição que ele está, se não de saco cheio um pouco de tudo aquilo. O primeiro capítulo já começa com uma cena bem chocante, que é a morte da esposa do Mike, a Joanna. Ela vai para um. Tipo, eles estão no verão, né? Eles moram em Derry, é no meio do verão, o verão tá muito quente. E ela vai pra rua, ela fala pra ele que, eu vou no mercado, vou fazer umas coisas e sai, né? E ele tá escrevendo. Quando ele tá escrevendo, ele fala bastante disso no livro, o livro é narrado em primeira pessoa, ele não presta atenção, né? Ele entra naquela zona de concentração lá, e então ele não presta atenção no que as outras pessoas falam com ele, né? Então ele nem liga pro que ela tá falando. Ela fala que vai fazer não sei o que lá, tá bom, tchau. Ela vai na farmácia, na verdade, ela não falou pra ele que ela ia na farmácia, e ela tá lá na farmácia. Na esquina tem uma batida, um acidente de carro, um caminhão enorme bate num carro com 2 senhorinhas. Então é um acidente bem feio, mas que ninguém se machuca, né? Gera ali uma comoção, mas ninguém se machuca. A Joana, a hora que ela vê, né, escuta o barulho do freio e tal, não sei o que, ela sai correndo pra acudir, né, pra ver o que aconteceu. E ela tá correndo, tem um aneurisma, cai de cara e morre, tipo, antes de chegar no chão, ela já tava morta. Então é uma cena bem chocante, que abre o livro mesmo, abre o primeiro capítulo. Foi uma cena que me impactou muito quando eu era criança, li esse livro, essa cena ficou na minha cabeça durante toda a minha vida, né? Então, o Mike,
depois que ele enterra ela, né, depois que na verdade ele reconhece o corpo, etc., ele volta para casa com a bolsa dela, né, com os pertences dela, e ele vai tirando um a um os pertences da bolsa, né? E aí ele encontra o que ela tinha acabado de comprar na farmácia. E entre os itens que ela tinha acabado de comprar, tinha um teste de gravidez. Sendo que eles estavam tentando, né, ter filho há uns 10 anos e não conseguiam, né? E ela não tinha falado nada para ele que ela suspeitava estar grávida, né? E depois o Mike conversa com o legista e o legista confirma para ele que sim, ela estava grávida de algumas semanas, né? Tipo, já tinha um tempo ali. E que, né, obviamente o bebê morreu junto com ela. Então, a partir daí, logo no primeiro capítulo, a gente já tem aquela sementinha da dúvida plantada, né? Ele não fala, de novo, é narrado em primeira pessoa, então no começo ele não fala com todas as letras, né? Mas dá a entender que o Mike tá pensando: será que ela tava me traindo? Por que será que ela não me contou, né? Que ela suspeitava que ela tava grávida. Aí ele chega à conclusão que, eu tava escrevendo, né? Então ela deve ter. Deixa ele terminar, ela deve ter pensado, né? Deixa ele terminar e depois eu conto pra ele e, né, pra ele prestar atenção no que eu tô falando. Então o primeiro capítulo todo se desenvolve depois da morte da Jo, né? Com o Mike não conseguindo escrever. Ele termina o livro que ele estava escrevendo, e depois disso ele não consegue escrever mais nada, absolutamente nada. Ele tem um ataque de pânico toda vez que ele senta na frente do computador. Toda vez que ele abre o Word dele lá, ele começa a hiperventilar, ele vomita, ele passa mal. Então não consegue escrever. E ele passa uns 4 anos nessa situação, sem contar pra ninguém que isso tá acontecendo. Então ele tem um segredo, né, que ao longo da carreira dele, ele foi escrevendo tipo 2, 3 livros por ano, e ele guardava esses livros extras, né, num cofre no banco, e durante esse bloqueio que ele teve, né, a cada ano, quando o agente dele ligava para cobrar o livro, ele ia lá, tirava um livro, né, um manuscrito do cofre e mandava pro agente. Então, assim, ele passa o livro, esses 4 anos inteiros, assim, o livro inteiro também, escondendo do agente dele que ele tá com bloqueio, né? E ele vai entregando os livros extras dele um a um até que acaba, até que ele entrega o último e, tipo, não tem mais como enrolar aquela situação, né? E aí ele lembra e conta pra gente, né, que eles têm uma casa no lago, né? Eles moram em Derry, moravam, né, ele e a Jo em Derry, e tem, né, uma casa no lago que fica, tipo, na beira da estrada, perto da estrada, é um lugar que não é exatamente uma cidade, mas eles têm uma casa no lago ali perto e por algum motivo ele começa a sonhar com essa casa, ele começa a ter pesadelos com essa casa. E aí ele resolve, né, depois de um sonho, ele tem pesadelos recorrentes, assim, com a casa. Um pesadelo bem que ele conta, assim, em detalhes, que dá realmente um medinho, assim, de ler. E uma hora ele chega num ponto que ele fala, quer saber? Eu vou pra casa. Na verdade, quem planta essa ideia na cabeça dele, né, de ir para casa do lago, é um outro personagem do King que aparece nesse livro só para dar um ar das graças, que dá essa sugestão para ele, né? É o protagonista de Insônia, que aparece aqui só para falar um oi. Bom, o Mike fica lá com essa ideia plantada, né, na cabeça e acaba indo realmente para casa no lago. Ele vai passar o verão lá. E a ideia dele é passar, né? A princípio, passar o verão, ver se ele consegue escrever lá tal, e depois ver o que faz. Muito bem, nós vamos então para a Casa do Lago, que se chama Sarah Laughs. Em português seria algo como a Sarah ri ou a Sarah dá risada, alguma coisa assim. Lá ele chega, o Mike chega e ele tá organizando as coisas, tal, vai no supermercado, vai comer alguma coisa. Ele tá andando de carro na estrada
e ele quase atropela uma menininha de 3 anos de idade. Essa menininha, ela tava andando sozinha no meio da faixa, assim, da estrada mesmo. Andando, tipo, no meio ali da faixa. Simplesmente. Ele quase, né, atropela ela, mas ele tem, tipo, ele vê ela tempo suficiente de parar, de frear e tal, tirar o carro da estrada e ir lá e pegar ela, né, tirar a menina da estrada. Ele fica ali tentando conversar com a menininha e de repente vem uma moça dirigindo um carro assim, desesperada, e passa por eles. E aí a menininha fala: Ah, essa é minha mãe. E aí ele mostra, né? Ele pega a menina no colo e levanta ela pra moça ver, né? Pra mãe ver. E aí a mãe para e volta o carro e tal, e conversa ali com ele. Bom, a menininha se chama Kyra. Ela é muito fofinha, às vezes ela enche bastante o saco, mas ela é, no geral, bem fofinha. A mãe dela se chama Mary. E ela é fã, assim, do Mike, né? Ela conhece ele como escritor, porque ele é escritor, ela lê os livros dele e tal. E eles têm lá uma conversa, né? Eles se conhecem, batem um papo e ele pega e vai embora. É importante dizer aqui que a Mary, ela tem acho que 20 ou 21 anos, tá? E o Mike tem uns 45. Tudo isso acontece no dia 4 de julho, que é o dia de independência dos Estados Unidos, ou seja, é um feriado de festa e tal. Então, à noite, o Mike vai pro deck, né, da casa lá do lago, assistir os fogos de artifício do lago, né? E ele tá lá de boa, tal, pensando na vida, quando o telefone toca. Ele atende e é um velho que estranha, uma voz velha, tal, não sei o que, é um velho que se identifica como Max DeVore. E ele começa a fazer perguntas pro Mike sobre a menininha que ele quase atropelou, a mãe que estava dirigindo descontrolada e poderia ela ter atropelado a própria filha, etc e tal. E aí o Mike meio que fica meio assim, né? Não responde, ele mente pro velho. Ele faz, enquanto eles estão conversando, ele faz meio que liga os pontos ali na cabeça. E ele se lembra que esse Max DeVore é um cara que é da região, ele nasceu lá, mas não mora mais lá, né? Ele foi pra Los Angeles. E ele é um milionário, bilionário, assim, absurdo, Elon Musk da vida. Eu acho que na época, né, o King, a referência disso da época aí pro King era o Bill Gates, né? Então, seria tipo um Bill Gates, assim, que era essa a ideia, né? Um nível de riqueza Bill Gates ali. O cara é um empreendedor na área de tecnologia, de computação e tal. É engraçado que o Mike, ele é um personagem que ele é um dos personagens do King que é muito parecido com o King. Então, parece que é, tipo, ele querendo se enfiar, ele querendo se fazer de protagonista ali da história, né? É um escritor. O próprio fato do Mike não ser um escritor de sucesso, né? Ele é, tipo, mediano ali. Pode ser visto, né, como a humildade do King, né? O jeito como ele se vê, ele não se vê como um sucesso, ele se vê como um cara que só tá ali fazendo, né, o que ele gosta. Então, é muito. Todas as opiniões que o Mike dá, tudo que ele fala, toda a visão de mundo dele, pra mim é inevitável separar isso do King, né? Até pelo fato do King não. Todo mundo sabe disso, né? Eu já falei várias vezes isso aqui. Ele não planeja os livros com antecedência, né? Então, tudo que ele escreve, tudo que ele. Que é, tipo, principalmente no começo do livro, quando o personagem tá refletindo, aqueles monólogos intermináveis na cabeça dos personagens, tudo isso na voz do Mike, pra mim é um reflexo do próprio King, né? Eu vejo como um reflexo do próprio King. Eu acho que o King tem uma inocência e uma bondade, assim, que ele não consegue evitar, tipo, se colocar, né? Colocar uma parte dele nesses personagens que são reflexos dele, né? Que são espelhos dele. O Mike, né, aqui no Saco de Ossos, o próprio Thad Beaumont do The Dark Half, né, da Metade Sombria,
Também na questão do pseudônimo, né? Eu acho bem. Algumas coisas são bem, tipo, não é possível que não seja o King falando sobre ele ali, né? Sobre ele mesmo. Enfim, o King tem vários personagens escritores, né? Que refletem muito ele. E eu acho que o principal deles é o Mike Noonan. E eu não consigo deixar de pensar que algumas das opiniões e ideias expressadas pelo Mike vêm do próprio King, né? Então, quando ele fala que, eu não tenho tanto dinheiro assim, eu sou, né, tipo, eu tenho uma situação estável, eu não passo fome, eu tenho 2 casas, etc e tal, mas eu não fico esbanjando o meu dinheiro. Eu não fico, sabe, gastando, eu não tenho gastos, tem uma hora que ele fala bem isso. Eu não tenho gastos exorbitantes, o meu estilo de vida é muito simples, mesmo quando a Jo tava viva, meu estilo de vida era mais simples e tal. É muito. Tem esse tom, sabe, de a culpa não é minha que eu sou rico, sabe? Eu tenho dinheiro, mas eu sou um cara legal. É muito interessante ver isso nesse livro, né? O livro inteiro é permeado por esses comentários. E aí ele faz essa comparação com o Max Devor, né? Com o velho excêntrico milionário. E ele fala que não, o Devor, sim, ele é muito mais rico do que eu. Ele é rico num nível assim que eu sou muito pobre perto dele, né? E ele, pra ele, tipo, ele pode comprar uma cidade, ele pode comprar um governo, tal. Eu não consigo fazer nada disso. Então, ele é do mal. E, tipo, é óbvio que o velho é do mal mesmo, mas assim, sabe? Ele é diferente de mim. Existe uma separação entre a gente. O dinheiro não é o que torna a gente igual. Enfim, um comentário de um aspecto interessante aí da história. Voltando lá para a conversa de telefone, né, entre o Max e o Mike, quando o Mike percebe, né, quem que é o Devor, ele percebe que ele tá lidando com o velho milionário, blá blá blá, ele já fica com mais um monte de pé atrás, né? Ele já tava meio desconfortável ali, mas ele já liga todos os alertas. E aí, é claro, o Max fala, né? O Devor fala: eu sou avô da Kyra, da menininha, e fala que quer tirar, né? Ele quer tirar a guarda da Mary, né? Ele quer pegar a menina pra ele. E ele tá, o Mike percebe que ele tá tentando fazer o Mike incriminar a Mary, né? Por isso que o Mike mente. Enfim, eles discutem ali, ele desliga o telefone na cara do velho. E aí, nos dias que se seguem, ele percebe, né, a injustiça do que tá acontecendo. Que o cara é, tipo, um velho rico excêntrico e a menina é super pobre. E ela mora num trailer com a filhinha, etc e tal. Ela veste roupa da, tipo, seria a roupa da C&A, assim, né? E é muito, assim, é muito sem noção o jeito que o Mike fala, sabe? É muito sem noção o jeito que ele descreve. Porque a Mary, ela usa um topzinho e um shortzinho simples do supermercado, sabe? Que você compra no Carrefour, sabe assim? O jeito que ele descreve é, tipo, é mega sem noção, sabe? E isso também já é, na minha opinião, o King meio que perdendo contato com a realidade, sabe? Ele já tá 98, né? Ele já tinha bastante sucesso, já não era mais pobre, né? Pra quem não sabe, o King foi muito pobre durante a vida dele. E aí, tipo, ali já é uma marca, né? Um exemplo de que ele já perdeu completamente contato com a realidade, né? Mas por causa do jeito que ele fala, o jeito que ele descreve, por a Mary ser uma mulher também, né? É assim. Eu já tô dando muita opinião, né? Vamos voltar. O que eu queria dizer é: o Mike percebe a injustiça do que tá acontecendo e ele fica todo revoltado e ele quer ajudar. Ele se oferece para ajudar. A Mary aceita, né? Porque ela não tem o que fazer. Então ele paga do bolso dele um advogado para ela. E aí ele se envolve diretamente nessa batalha aí de custódia. Então tem 2 histórias, né? A partir desse momento tem 2 histórias que começam a se entrelaçar. A primeira história é essa da custódia, né? O Mike, quanto mais ele se envolve e descobre sobre o relacionamento que a Mary teve com o filho do Devor, que morreu, né?
Quanto mais ele se envolve ali nessa história, mais ele conhece e se envolve com as duas, né? Com a Kyra e com a Maddie. E a outra história, né, paralela a essa, é da assombração na casa. Porque Sarah Leffs é assombrada por mais de um fantasma, né? E conforme o livro vai se desenrolando, essas duas histórias, né, vão se entrelaçando até a gente descobrir no final, né, mais pro final, que elas são uma coisa só, né? As duas histórias são uma só, elas têm ligação entre si. E só para falar um pouco sobre a assombração da casa, né, uma delas, a casa se chama Sarah Laughs porque ela é uma homenagem, né? O nome da casa é uma homenagem à cantora Sarah Tidwell. Era uma cantora que tinha, né, Sarah Tidwell and the Red Tops, se eu não me engano. Ela tinha lá a banda dela, eu acho que eles tocavam blues, alguma coisa do tipo. E ela e os familiares, os amigos dela, né, que formavam a banda, moraram ali naquela região do lago no começo do século XX, né, 1900, assim. Então, eles eram todos negros, né? E para aquela região, aquele povo dali, tudo branquelo, tudo redneck, caipira, a Sarah e os amigos dela, eles eram assim de outro mundo, sabe? Eram tipo verdadeiros alienígenas para aquelas pessoas. Então tudo que eles faziam, né, não só a música, mas o jeito deles, etc, era exótico, né? Eles eram vistos como uau, tal, não sei o quê. Então, e ela tinha uma risada muito gostosa, muito contagiante e tal, então por isso Sarah Laughs. Bom, e aí não se sabe o que aconteceu com a Sarah, né? O Mike fala diversas vezes que não existe nenhum registro, nenhuma gravação da Sarah cantando, por exemplo. Existem fotos, tal, mas não existem registros tipo áudio, né? Música dela cantando. A música delas, algumas músicas dela foram gravadas por outras pessoas, então ele conhece as músicas na voz de outras pessoas, mas ninguém sabe o que aconteceu com a Sarah, ela sumiu, de repente ela desaparece. Ela e os Red Tops, né? Eles desaparecem ali daquela região. Tudo isso no começo do século XX. E no final do livro, né, na metade pro final do livro, a gente entende o que uma coisa tem a ver com a outra. Bom, eu vou falar sobre os pontos fortes desse livro, né? São basicamente 3. O primeiro é que esse livro tem uma carga nostálgica muito grande para mim. Eu lembro do dia que meu pai chegou em casa com esse e outros livros do King, né, numa sacola que ele tinha acabado de comprar. Foi o primeiro livro do King que eu li, eu tinha 12 anos. Então, assim, pra mim, esse livro sempre vai ser o que fez eu me apaixonar pelo King, né? E eu consigo enxergar, assim, lendo, relendo ele agora, eu consigo ver os pontos, né, os elementos da escrita do King que me conquistaram quando eu era uma criança, né? Tem um em particular, né, uma frase em específico, assim, que eu fiquei, gente, como pode? É tão simples, sabe? É uma frase tão simples, é uma construção tão simples, ele consegue muito com essa frase, né? Lembra que eu falei lá no começo que o Mike começa a ter sonhos, né? Ele tá em Derry ainda, e ele começa a sonhar com a casa, etc. Esses sonhos são bem pesados, assim, são quase, tipo... É meio que uma viagem astral, não é bem um sonho que ele tá tendo. E aí, nesse sonho, ele sabe que ele tá sendo perseguido por alguma coisa, mas ele tá paralisado e não consegue virar, não consegue se mexer, né? E aí tem uma hora que a coisa que tá atrás dele, tipo, avança e ele fala assim: a coisa entre as árvores agora é a coisa atrás de mim. Só isso. E isso é, tipo, o suficiente pra te deixar com medo, sabe? Porque ele não sabia, ele tava paralisado, não podia virar, ele não sabe o que é que tá atrás dele, né? Se é que existe alguma coisa atrás dele naquele momento. Só que ele fica ouvindo, né, o barulho nas árvores, que, né, lá pra trás dele tem uma floresta, ele tá ouvindo o barulho nas árvores, ou seja, tem alguém lá, tem alguma coisa lá. E aí, de repente, ele escuta o barulho atrás dele. Então, a coisa atrás das árvores agora é a coisa atrás de mim. Gente, é uma frase tão simples, mas que me deu um medo, assim, falei, nossa, é por isso que eu gostei tanto desse cara.
Sensacional. E o terceiro ponto é que é uma história de amor, tirando todos os negativos que eu vou falar daqui a pouco, é uma história de amor muito bonita. Então, os pontos negativos, eu pensei em 3. Porque eu falei 3 positivos, então 3 negativos. Mas os negativos têm um peso muito grande. Gente, o Mike Noonan é insuportável. É como eu falei, né? O Mike Noonan, eu acho que ele é o personagem escritor de meia-idade mais parecido com o King, né? Que ele criou. Parece muito que ele tá falando através, né? Ele tá falando sobre ele através do Mike. Mas assim, ele é muito insuportável. Essa coisa dele, tipo, ai, eu sou humilde, eu sou rico, mas eu sou humilde. Ah, gente, é muito chato. É muito chato. Mas o que mais dá nojo, o que mais me irrita nesse livro é o seguinte. O King tem uma coisa, essa coisa dele não planejar as histórias, tal, ele vai, tipo, ele tem uma ideia, aí ele começa a desenvolver enquanto ele tá escrevendo. Depois de um tempo que você lê bastante King, você começa a reparar, você consegue reparar na história o momento que foi que ele falou, tá, agora eu sei, quando ele teve o estalo, sabe? Agora eu sei pra onde eu tô indo com isso. Geralmente, o começo dos livros, depois que ele escreve, tipo, a ideia inicial dele, né? O começo dos livros é muito lenga-lenga, por quê? Porque ele tá se achando ainda. Ele tá se achando, ele tá, tipo, experimentando com os personagens, etc e tal. Com a voz dos personagens, né? E aí, quando ele tem um estalo, você vê que a narrativa fica mais objetiva, as coisas, tipo, começam a ter menos enrolação, né? Então, de uma maneira geral, eu acho isso super interessante. Eu acho que isso é como se você visse o cara, né, o escritor trabalhando, sabe? Se você quiser sentar, sentar do lado do King enquanto ele escreve, o mais próximo que você vai chegar disso é lendo um livro e reparando nessas coisas, sabe? Eu sempre acho muito interessante. Eu sempre gosto de ler os livros tentando achar, tipo, onde que ele percebeu o que ele estava fazendo, sabe? Só que nesse livro, No Saco de Ossos, quando ele não sabia o que ele estava fazendo, ele fala de sexo. Mas é assim, gente, é um cara, tipo, de 45 anos, né, um escritor lá de 45 anos, falando de uma maneira muito, assim, forte e explícita e complicada de uma menina que acabou de sair da adolescência, sabe? A menina tem a Mary, ela é mãe, ok, mas, né? Ela continua sendo uma menina que acabou de sair da adolescência. Então, assim, mesmo antes da Mary, tipo, o jeito que ele fala da esposa dele, da Jo, o jeito que ele fala de qualquer mulher que ele encontra, assim, é muito sexo, é muito nojento, é muito, assim, parece que eu tô na cabeça de um velho tarado, sabe? E esse é um problema que existe, que o Stephen King tem, todo mundo sabe. Só que nesse livro parece que é tipo vezes 1000. Parece realmente que eu tô lendo tipo os diários de um velho tarado, sabe? Isso me deixa muito enojada. E tem, pior de tudo, é que ele tenta, o Mike, né, não o King, não sei aonde que os dois se dividem, mas ele tenta justificar, né, os pensamentos e os desejos que ele tem meio que dá uma vibe assim de nem todo homem, sabe? Eu sou bom, eu sou um cara legal, eu não sou um babaca, eu não vou tratar ela mal. Eu tô aqui morrendo de vontade de transar com ela, mas eu não vou fazer nada, né? E o que ele faz? O que o King faz? Ele força a situação de um jeito que chega uma hora que a Mary tá quase que literalmente se jogando pro Mike, entendeu? Ela pede pra ele ficar com ela. Tipo, ficar, né, transar, enfim, beijar ela. E aí, tipo, porque ela pediu. Então tá bom, então eu vou ceder. Sabe? Pelo amor de Deus. Isso me frustra muito, é muito nojento. É óbvio que na época que eu li esse livro com 12 anos de idade, eu não percebia nada disso, né? Eu lembro de ficar incomodada com algumas coisas, mas assim, eu tinha 12 anos de idade, né?
Eu li depois, eu li esses livros algumas vezes na vida, mas faz muito, acho que faz mais de 10 anos que eu não lia, né? Fazia mais de 10 anos que eu não lia. Então, essa foi a primeira leitura que eu li e fiquei super incomodada com isso. Se eu tivesse pegado esse livro agora, fosse a minha primeira leitura agora, eu teria detestado. Eu não teria gostado. Mas, porque existe toda essa carga emocional, a escrita, quando ele não tá falando sobre sexo, a escrita é muito boa. Tudo isso me impede de, tipo, falar que eu não gosto, né? Ainda é um livro que me toca bastante, que me assusta, que me emociona em alguns momentos, apesar de tudo isso, né? Então, por isso eu não consigo falar que o livro é ruim. Mas eu consigo falar pra você que nunca leu esse livro, cara, de verdade, talvez não valha a pena. Não sei se vale a pena recomendar. Eu queria muito poder recomendar esse livro, sabe? Mas eu não consigo, em sã consciência, recomendar pra qualquer um. E aí, o terceiro ponto, né? Eu falei que eram 3 pontos negativos. O que piora um pouco essa situação do livro é que ele vem, né, no final, ele tá no final dos anos 90, a gente tá em 98. Ele vem de uma trilogia, né, que a gente chama a trilogia do Eclipse, que ele criou nos anos 90, que é o quê? Gerald's Game, né, Jogo Perigoso, Dolores Claiborne, que eu acho que em português ficou Dolores Claiborne também, e Rose Madder. Então, ele vem desses 3 livros que são, assim, de cair o queixo, que tem protagonistas femininas, que é uma coisa rara no King. Extremamente bem trabalhadas, mulheres que são empoderadas e que, enfim, desafiam ali, enfrentam os seus algozes. Ele criou uma coisa muito maravilhosa com esses 3 livros. Daí ele vem com um saco de ossos e destrói tudo, sabe? Então, é muito frustrante. Saco de Ossos é um livro frustrante. Vale dizer que tem gatilho de conteúdo, tá, gente? Tem uma cena de estupro lá pro final do livro, bem forte, bem complicada. Então, fica aí o aviso. E, cara, se você acha que você consegue ler e curtir o livro, apesar de todos os pontos negativos que eu citei, vai lá, boa sorte e me conta o que você acha depois. Se não, se o que eu falei já foi suficiente pra revirar o seu estômago, cara, não tá perdendo muita coisa. Me dói o coração falar isso, mas é verdade. Essa foi mais uma leitura da minha ordem cronológica. Se você não sabe, eu criei uma tabela no Notion com todas as obras do Stephen King em ordem cronológica de publicação. Então lá você encontra os romances, as antologias, algumas obras de não ficção e as obras do Bachman, né? Stephen King escrevendo como Richard Bachman. Também tem todos os links para você comprar esses livros em inglês e português na Amazon. Lembrando que nem todos os livros chegaram para o Brasil, né? Então, quando não tem o link em português lá, é porque a tradução não existe, não chegou ainda, né, aqui pra gente. E é claro, você consegue fazer uma cópia da tabela para usar no seu próprio Notion e editar como você preferir. Você consegue checar os livros que você já leu e também marcar as estrelinhas que você dá, a nota que você dá para cada livro. Eu vou deixar essa tabela linkada aqui embaixo na descrição para você conferir. E é isso, me fala se você já leu o Saco de Ossos, o que você acha, o que você achou de toda essa parte negativa que eu falei, me conta aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!